seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Bastidores e Oportunidades, onde as histórias de sucesso ganham vida, mas não sem antes passar por muitos BOs. Aqui, a gente não romantiza o processo, mostra os bastidores reais. E esse é o nome do podcast, Os Perrengues da Vida Corporativa. Nosso propósito? Te lembrar que os maiores aprendizados muitas vezes vêm dos bastidores, dos erros, daquela coisa que ninguém quer contar, mas aqui a gente quer saber. O nome do podcast não veio à toa. Estamos aqui para mergulhar nos BOs, bastidores e oportunidades que impulsionam grandes conquistas. E claro, você é nosso convidado especial. Vem com a gente. Quem comanda essa jornada sou eu, Olga Fonseca, diretora de marketing da Flex do Brasil, especialista na produção de colchões premium, como a Simmons, por exemplo, que é uma marca que eu recomendo já de cara para todo mundo. E eu não estou sozinha. Ao meu lado tem minha grande amiga e parceira de vida, Renata Moerdal, gestora de processos de negócio na Netwire Global, empresa especialista em soluções personalizadas para treinamento corporativo, criação de conteúdo e tradução. Juntas, nós vamos descobrir o que está por trás de grandes histórias. Isso aí, queremos nos inspirar em histórias reais, mas antes de começar com o nosso convidado, conta aí, Olga, o seu BOzinho de hoje. Meu BO de hoje é um BO que eu já comecei errando. Eu era analista de marketing, foi o meu primeiro trabalho em São Paulo. E a primeira coisa que eu fiz foi lançar um produto que estava fora do catálogo. A gente lançava cursos, treinamentos. Tinha uma agenda e estava fora do catálogo. Inovando muito, chegando, criamos... Fazendo acontecer. Aconteceu, criamos um produto, tudo certinho, divulguei naquela época. Nossa, vou entregar muito a idade. Naquela época nem tinha internet como vídeos que hoje fazem inscrição para a internet. A gente mandava mala direta com, físico mesmo, pelo correio. A gente mandava mala direta para o universo para um mailing e ligavam no saque para agendar os cursos para fazer sua inscrição. Bom, muito bem, eu só esqueci de treinar o saque e de avisar o atendimento ao cliente. As pessoas começaram a ligar, veio a coordenadora. O que aconteceu? Que curso é esse? Nem tô sabendo dessa data, desse evento, o que é isso? Eu falei, esqueci. E isso pode ser um erro muito comum. Claro, nunca a gente esquece todo o processo, mas as pessoas envolvidas, o treinamento, a comunicação entre equipe comercial e marketing foi um aprendizado que eu trago até hoje em toda a minha vida. E o seu? Que transformam em aprendizados. Bom, o meu, amiga, eu já gritei com um cliente. Você tá falando sério? Eu gritei com um cliente e saí correndo para a sala do chefe para contar para ele que eu tinha gritado com o cliente, porque assim, não era qualquer cliente. Na época era um cliente assim bem relevante no nosso portfólio. Felizmente era um cliente que tinha vários pontos de contato lá dentro e eu feri um dos pontos de contato e corri para a sala do chefe para contar para ele antes que ele soubesse por outras vias. Bom, aprendizado, né? A gente precisa aprender a separar a emoção, lidar com mais objetividade, de forma mais estratégica. A gente aprende sobre isso, mas na hora é difícil separar, né? A emoção dos acontecimentos. Enfim, gritar com o cliente. Nunca mais gritei com o cliente também. Foi uma única situação. Né? Aprendi porque foi realmente muito chato. Então vamos lá, e segurando a emoção, mostrando que tem muito mais BOs pra gente começar, a gente vai começar com um convidado super especial. Muito. Esse episódio vai ser demais. Concordo. O lema dele, sabe qual é? Acredito em trabalho duro, aprender sempre, ser prático e provisionar para oportunidades maiores. É a cara dele, né? É a cara dele. Bom, se eu ouvisse isso em qualquer lugar do mundo, era a primeira pessoa que eu pensaria. Hoje a gente vai descobrir então quem por trás desse lema. A gente vai falar dos BOs do empreendedorismo. Isso mesmo, nós vamos desvendar os mistérios de uma mente arrojada e empreendedora de um diretor de empresa. Na minha opinião, uma mente brilhante.
Nosso convidado de hoje é fundador e diretor da NetWire Global, empresa especialista em soluções personalizadas para treinamentos de equipe, criação de conteúdo e tradução em ambientes corporativos. Tem atuado em projetos de grandes empresas multinacionais, incluindo nomes como John Deere, Tramontina, Scania, Docol, entre muitas outras marcas do mercado B2B. Isso aí, ele começou a empreender com 20 anos e não parou mais. Ele é formado em análise de sistemas pela PUC Campinas, com a especialização em gestão empresarial pela FGV, MBA pleno também pela FGV e pela Ohio University. E, por fim, concluiu um MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, uma das principais escolas de negócios do Brasil. Hoje, ele também gerencia a equipe comercial da empresa e tem liderado a iniciativa de expansão do portfólio de serviços da NetWire Global. Nosso convidado de hoje, Alex Roma. Mas e se você prestou atenção em toda essa introdução, você já deve ter descobrido quem era o chefe, para quem ela correu, para contar dentro do seu BO. Mas essa história a gente começa e conta e explora mais daqui a pouco. Bem-vindo, Alex, ao nosso podcast Bastidores e Oportunidades. Muito obrigado pelo convite, Olga. Cara, eu que agradeço. Eu queria começar que você contasse um pouco a sua história. Como é que você começou? Legal. Então, acho que eu vou ter que voltar um bom tanto de anos, né? Muitos. Porque tem alguns fatos, acho que foram relevantes para mim desde quando eu era pequeno lá em Barbacena, né? Como a gente costuma dizer. O primeiro fato, acho que foi muito relevante para a minha vida, foi eu ter mudado com a minha família para os Estados Unidos. O meu pai trabalhava na IBM, né? E ele foi fazer um projeto lá, e era um projeto longo, de 2 anos e meio. E quando eu tinha lá meus 8 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. E por que isso foi importante, né, para mim? Porque naquela época, né, talvez 40 anos atrás, mais ou menos, existia uma diferença muito grande tecnológica entre o que a gente encontrava aqui no Brasil e o que a gente encontrava lá nos Estados Unidos. E morando lá, eu tive contato com o computador muito cedo, porque já fazia parte de algo mais comum e comercial, né? Você conseguia ter acesso a esse tipo de tecnologia lá. Isso era anos 80, quando você se mudou? 80, começo de 90? Isso, era 88, para ser mais preciso. E aí, ao ter contato com essas tecnologias, eu me interessei muito, e ali aflorou um lado muito técnico meu. Isso foi muito legal, porque isso me trouxe algumas facilidades, mas ao mesmo tempo acabou guiando, acho que, muito do meu desenvolvimento. E aí, inclusive, como vocês comentaram, né, eu sou formado em análise de sistemas, e me levou para esse caminho. O que, olhando hoje para trás, né, e talvez tá aí um primeiro comentário e uma oportunidade, talvez, das pessoas refletirem, é que eu já era muito bom tecnicamente, né? Quando eu decidi fazer essa faculdade, eu poderia ter escolhido talvez algo que poderia me complementar de uma maneira melhor. Eu faria uma faculdade mais ampla, talvez hoje eu teria ido para administração ou marketing ou alguma outra coisa que poderia me complementar, com certeza. Você sempre se interessou em coisas tecnológicas. Você disse que já era muito bom tecnicamente porque você aprendeu sozinho. Exatamente. Fuçando, né, por interesse naquela máquina que estava ali na minha frente, que podia produzir coisas divertidas, né, como os jogos, e depois até mesmo, talvez, trabalhos de escola e coisas que foram evoluindo a partir disso. E quando vocês voltaram dos Estados Unidos? Continua contando a história pra gente. Então, e aí, ainda quando pequeno, ainda tive algumas experiências que eu acho que foram definindo um pouco da minha personalidade até quem eu sou hoje. Então, uma das coisas que ficou muito claro desde quando pequeno, eu recebia uma pequena mesada, né, todo mês, e eu sempre gostava de guardar a mesada para poder juntar com a mesada do mês seguinte e conseguir adquirir coisas que extrapolavam o valor só daquele primeiro mês de mesada, né? Então isso foi muito parte do que foi como eu fui crescendo, né? E era interessante porque
A minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, ela tinha o perfil oposto, tudo que ela ganhava ali, ela gastava. E como ela é mais velha, ela se tornou adolescente mais cedo, e ela então tinha já os planos de sair com os amigos, e aí era lá que quando eu tinha dinheiro e ela não. Os E aí ela investimentos. precisava de dinheiro para poder sair com as amigas, e aí eu acabava adquirindo coisas que ela tinha comprado por um preço mais interessante, vamos dizer assim. Mas o fato é que, assim, essa brincadeira toda, mas isso aí me deu, acho que, muito a base, né? Esse guardar para adquirir coisas maiores, postergar a minha Satisfação imediata. satisfação, né? Isso trouxe para mim, acho que a destreza de conseguir gerir minhas próprias finanças e depois também gerir as finanças da empresa e saber separar isso muito bem, que a gente sabe que é um problema às vezes que empreendedores novos acabam tendo. É uma disciplina, né? Hoje a gente tem uma questão, até para falar do empreendedorismo, que a maior parte dos empreendedores, das empresas que abrem no Brasil, elas fecham em pouco tempo. E você tem uma empresa de 25 anos. Né? Então, 25 anos, você não é tão velho assim, Alex, porque você é da minha idade, então não fala, você não é tão velho. Mas 25 anos, como é que foi essa criação da empresa? Você tinha acabado de sair da faculdade, você ainda estava na faculdade, como foi? Bom, a minha mãe sempre quis que eu trabalhasse numa multinacional, mas eu sempre vislumbrei ter um negócio próprio. Eu tinha um negócio de querer vender, eu não era um vendedor, eu estou num extremo entre timidez e a parte mais de vendas, de se expor. Me fugiu a palavra. Apesar de ter um lado tímido, eu sempre fui muito vendedor, de certa forma, e minha mãe brincava que eu poderia vender ela própria, né? Sim. E isso acho que me motivava a querer, me dava as bases para poder ter um negócio próprio, né? Já que eu teria que comercializar alguma coisa. A história do seu pai, que vocês foram para os Estados Unidos, seu pai trabalhava numa grande multinacional. Exato, e a minha mãe desejava que eu seguisse, né, esse caminho, era, eu acho que se tinha na época como a construção de uma carreira de sucesso, era que ela entendia que seria positivo para mim. Mas eu não acreditava que eu poderia ter algo melhor seguindo um caminho próprio. E eu tive um motivador, né, muito grande, que na adolescência meu pai tentava me controlar de certa forma ali, né, por não me dando dinheiro, vamos dizer assim, e eu sempre acabei buscando oportunidades de ganhar dinheiro, fazendo um bico de digitação, fazendo um bico trabalhando, dando aulas, até que eu fui ter uma primeira oportunidade de emprego de fato, numa empresa que era uma empresa de traduções, né, uma multinacional. Comecei entrando com o lado técnico e fui terminar ali a minha posição como gerente de projetos de tradução, quando eu fui juntando dinheiro ao longo desse processo, até que um belo dia eu decidi pedir demissão e seguir a ideia de construir uma empresa própria, né? Eu tinha ainda aquela paixão pelo meu lado técnico por TI e decidi abrir uma empresa de TI, né? Para poder trabalhar na área de infraestrutura, de redes e servidores, que era o conhecimento que eu tinha. Você tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 20... Quando eu saí, 23 anos mais ou menos, quando eu decidi pedir demissão e sair. E foi, assim, interessante porque logo na primeira semana eu quebrei a cara, eu senti o que era ir para o mercado e descobri de fato que abrir uma empresa, abrir um negócio não é simplesmente você saber ter uma habilidade, saber executar um trabalho, mas que você precisa de muito mais coisa. Você ter um bom produto ou só um bom serviço não é o suficiente, né? Exato, você precisa saber se promover, então fazer propaganda, você precisa saber vender, você precisa gerir o negócio e também descobri que eu precisava também saber fazer café, que era uma coisa que estava pronta ali para mim antes, cuidar da limpeza, né, de organização das minhas coisas ali, da minha mesa, do escritório, então foi todo um aprendizado. E essa empresa era do quê? Já era a NetWire?
Ela se chamava NetWire, até por isso do nome, né? Então, NetWire era ligado à parte de redes e servidores. De rede de servidores. Então, era uma empresa de tecnologia. Ela nasceu como uma empresa de tecnologia. Ela nasceu com uma empresa de tecnologia, né, com esse lado técnico. E assim, eu tive a oportunidade de participar de um edital de uma incubadora de Campinas que se chamava Ciatec, através da indicação de um colega que tinha uma empresa já incubada lá, e nós fomos um dos projetos selecionados para poder incubar nossa empresa lá. É engraçado porque hoje as empresas, as startups, né, elas estão muito na moda, mas na época a gente não era considerado uma startup, a gente era considerado simplesmente uma empresa pequena que estava tentando viver, e aí até por isso que esses hubs, né, de fomentação a negócios, eles se chamavam de incubadora na época, que era para poder ajudar aquela pequena empresa que estava nascendo a ter mais chances de crescer. Foi muito interessante essa etapa, porque a gente teve contato com uma série de outros empreendedores que também estavam no mesmo processo, e algumas pessoas já com mais maturidade, outras com menos, como eu, no caso, e a verdade é que levou ali, né, na incubadora praticamente 4 anos para eu entender e sair de um ponto de empreendedor, que era aquela pessoa com coragem de começar um negócio novo, mas para de fato virar um empresário, que era conseguir gerir essas outras habilidades e áreas de negócio, como propaganda, marketing, a parte de vendas, a parte de gestão mais profissional da empresa e assim por diante. Incubadora, só para deixar claro aqui para quem é mais jovem e que está acostumado com a terminologia de startups, né? Mas explica o que era a incubadora. Era um espaço físico? Era... A incubadora é um espaço físico, né, onde eles subdividiam em diversos espaços menores para poder, de fato, tipo alocar... Tipo um coworking hoje, né, para alocar as diferentes empresas. Tinham espaços comuns onde a gente conseguia, então, conhecer e interagir com essas outras pessoas. E a ideia era que eles acabavam ajudando, trazendo, às vezes, palestrantes para poder abordar temas que eram comuns, né, dos desafios para essas empresas que estavam incipientes lá. Legal. E aí, depois que saiu de lá, qual que foi o seu primeiro passo, né? Como foi a saída de lá para voar aí com suas próprias asas? Então, só dando um passo atrás ainda, o primeiro motivador para mim, né? Então eu comentei que na primeira semana que eu pedi demissão e saí, eu quebrei a cara, senti o que era estar no mercado, né? Aquilo lá foi um choque bastante importante, mas que depois, ao entender que ser empreendedor, né, empreender, e isso me dava uma oportunidade de não só me especializar em uma determinada área, mas eu ter que conhecer diversas coisas, me tornou algo extremamente fascinante. Porque essa sede por aprender e a oportunidade de aprender coisas em múltiplas direções, em múltiplas matérias, vamos dizer assim, era muito interessante, era algo que me motivava muito. Então eu olhava para pessoas que às vezes estavam começando suas carreiras dentro de uma multinacional, principalmente quanto maior a empresa, mais especializado você é. E eu via eu tendo que estudar de tudo quanto é tipo de coisa, né? Como eu falei, desde marketing, coisas que não eram inerentes muito à minha parte mais técnica, né? O meu perfil mais técnico, mas isso me estimulava demais. Eu lembrei daquele meme, depois a gente achar, a gente coloca, aquele meme do ringue, que aparece o empreendedor e vindo um monte de coisa, e ele tentando desviar, porque é muito isso, a história dele vai contando, né? Você lembra desse meme? Vamos ver, Sim. depois a gente acha para colocar. E essa aprendizagem você fez como? Como é que você aprende? Como é que você aprendeu todas essas coisas? Buscando conhecimento, né? Hoje em dia, por conta a internet ainda estava começando, né? Ela começou mais ou menos aqui no Brasil, acho que em 97. Então estava começando, você não tinha tanta informação online, então era mais através de livros. A gente buscava programas, e um programa que eu participei, eu recomendo muito, que é o Empretec. Ele é um programa das Nações Unidas, né, para a formação de empreendedores. Aqui no Brasil ele é conduzido pelo Sebrae.
mas que traz algo extremamente prático do que é de fato empreender e quais são os pontos que você precisa pesar para poder se transformar de fato no empresário. Então me ajudou muito. Inclusive, nesse programa eu entendi que a gente cria naturalmente, né, muitas autossabotagens, né? Uma das sabotagens que eu tinha, né, e que eu colocava de imagens que a gente cria, e agora até vai soar meio besta, mas é um fato. Na minha cabeça, a empresa só seria uma empresa quando ela tivesse, por exemplo, uma recepção, um aparelho de fax, na época, uma coisa que nem existe mais hoje aqui no Brasil, mas tinha um telefone fixo, né, com um tronco-chave, aqueles números terminando com 00. E era uma coisa que eu criei como um conceito na minha cabeça, mas que, querendo ou não, acabou virando talvez uma barreira para mim, porque enquanto eu não conquistei aquilo, parece que as coisas não aconteceram. Então, ao longo desses 4 anos que eu estive incubado lá, amadurecendo, aprendendo, mas também construindo, acho que talvez essa base inicial, e foi na saída da incubadora, indo para daí já para um escritório físico, onde eu mesmo custeava, né? Não tinha mais apoio de nenhuma instituição alguma. Onde eu coloquei... Você que pagava aluguel, você que cuidava dos custos, e tinha tudo. Não tinha um lugar, um espaço onde você levava a sua equipe. Exato. Aí quando a gente, então, contratou esse primeiro espaço por conta própria, e eu coloquei uma mesa lá, e eu coloquei um fax nessa mesa, com um número de telefone que era um tronco-chave, parece que as coisas começaram a acontecer. Eu dei um check, eu derrubei essa barreira, talvez psicológica, e as coisas começaram a acontecer. E por que é importante mencionar isso aqui, né, Olga? Porque a gente vê, né, de um ponto de vista contrário, até muitas pessoas que começam nas suas garagens, né? Então a gente ouve histórias, puxa, isso principalmente nos Estados Unidos, né? A startup tal começou na garagem. E são pessoas que, mesmo dentro da incubadora, eu via que não tinham essas mesmas barreiras. Elas não tinham essas crenças. E eu não sei se essa crença veio porque eu já tinha tido uma experiência prévia num negócio já estruturado. Então, a visão de empresa, para mim, era aquela coisa mais estruturada e organizada. Talvez até pelo histórico do seu pai trabalhar numa empresa super estruturada, né? Você tinha uma visão de uma empresa de sucesso, é aquele padrão, né, de estrutura. Pode ser, mas enfim, eu não sei qual dizer, mas o fato é que eu tinha isso comigo, e essa ciência, né, dessas barreiras, dessas sabotagens, me foi trazida no Empretec. Então, assim, o Empretec realmente é muito valoroso. Eu recomendo para todo mundo. Existe até hoje, ele é ministrado no mundo inteiro. E aí você fez o Empretec, estava lá na sua empresa, que agora era sua, pagando aluguel. Como é que foi isso? Quem eram seus clientes? O que você considera mais importante, assim, nessa época? Nós tivemos um primeiro cliente, né, que foi um cliente âncora, né? Então acho que muitas das histórias das empresas, elas trazem isso. Então tem algum negócio maior, né, mais perene, mais duradouro, que acaba gerando talvez esse fluxo de caixa. Hoje tem um nome para isso, né? A gente é bootstrapped, ou seja, a gente se autofinanciou, a gente nunca pegou um empréstimo ou um dinheiro para poder capitalizar a empresa. Não existiam, né, capital de risco naquela época. Investidor anjo, todo esse ecossistema que hoje, graças a Deus, existe e acelera, catalisa os negócios, não existia. Então, assim, e eu também partindo de um perfil talvez até um pouco do meu lado mais conservador, nunca nem passou pela minha cabeça pegar dinheiro, né? A gente tinha aquela coisa de, é porque o banco tomou a empresa, o bem de tal pessoa. Não é bem verdade, não é assim que funciona, né? Os bancos estão aí para poder cumprir seu papel e capitalizar, obviamente, com um custo associado, mas são instituições que ajudam nesse processo todo, né? Mas eu comecei lá atrás, de novo, juntando dinheiro que faz parte da minha essência, colocando o meu dinheiro para aplicar transformar em outros recursos e ganhando mais com clientes. E tudo começou, então, com esse cliente, talvez, âncora,
que trouxe um fluxo de caixa mais ordenado, permitindo que eu pudesse planejar a contratação de novas pessoas, né, novas posições, coisas que me precisavam ser complementares, por exemplo, parte de vendas. Então as vendas iniciais, óbvio que fui eu que fiz, mas eu não era um profissional de vendas, eu estudava muito sobre vendas, mas não tinha talvez alguns skills que um vendedor às vezes traz, às vezes não, naturalmente traz. A resiliência do não, né? E agrega muito para o negócio e faz o negócio deslanchar. E essa parte de vendas você foi aprendendo na prática, porque não existe hoje uma escola de vendas, né? O que você fez para desenvolver essa parte comercial? Livros de vendas existem muitos gurus de vendas, então a gente seguia até uma época um cara chamado Gitomer, né? Ele tem um livro, uma publicação chamada A Bíblia de Vendas, e lá atrás era muito positivo. Hoje em dia a gente tem muitos podcasts, inclusive a própria NetWire agora acabou de assinar uma empresa que é especializada em ministrar, né, e oferecer conteúdo para vendas B2B especificamente. Então, assim, eles trazem pessoas de renome no mercado que vivem isso no dia a dia e que trazem seu conhecimento ali para poder compartilhar com outros vendedores, né? Inclusive com vários perfis dentro da área de vendas, desde os vendedores, mas também pré-vendas, gestores, administradores. E então, hoje em dia, assim, eu acho que está mais fácil de um lado, porque o acesso à informação se tornou muito palpável para todo mundo, mas por outro lado isso também eleva o nível de jogo de todas as partes e torna o jogo um pouco mais desafiador. E o processo de vendas da NetWire evoluiu muito, porque eu me lembro do primeiro contratado, era uma venda muito mais agressiva, então ele estava acostumado com uma venda B2C, e ele foi contratado e ele foi muito positivo para aquele momento, porque a gente precisava dos clientes iniciais ali, mas com essa primeira contratação foi um aprendizado para a NetWire entender que nós precisávamos de uma venda consultiva, mais direcionada ao B2B, né, uma coisa mais cautelosa, uma venda de valor e não tão, né, transacional assim como nós imaginávamos no início, né, isso lá 20 anos atrás. Então houve uma evolução e continua havendo, né, porque a gente vai constantemente aprendendo a lidar com esses clientes e entendendo o que é valor para eles para vender, né. Agora, eu queria puxar ainda lá de trás, né, pensar um ponto que é importante, né? Assim, acho que os negócios, eles acontecem, né? Eu digo até hoje, né? A energia, na verdade, ela vem muito mais daqui de dentro, ela não vem daqui. Então, a gente precisa saber o que está gerando essa energia toda. E lá atrás, uma coisa que gerava muito essa energia para mim era essa vontade, né, de buscar uma independência financeira. Então, isso me trouxe muita energia por muitos anos para poder fazer esse negócio acontecer, para poder sobrepor todas as barreiras e dificuldades que você acaba vivendo naturalmente nesse processo de criar um novo negócio. Mas a partir de um certo momento isso deixou de ser uma força, né, motriz, porque é como se eu tivesse dado um check, pronto, cheguei aqui, sou autossuficiente, conquistei tudo que eu imaginava, e agora, né? E eu demorei muito tempo, acho que, para perceber isso. Então eu estou ressaltando esse ponto para que as pessoas possam ter, acho que, mais atenção e ter essa clareza. O que me traz essa energia aqui dentro de mim para eu poder seguir adiante? Qual é o próximo motivador para eu continuar na corrida e aprendendo e buscando e evoluindo e não parar no primeiro degrau, né? Porque a gente chega o primeiro mais próximo. E o que tem depois dele, né? Você já teve vontade de desistir? Eu tive... Não sei se é vontade, mas eu já pensei em buscar outros caminhos. E justamente por essa questão, eu fui então amadurecendo e entendendo. E por que... O que aconteceu? A gente teve um crescimento muito rápido, de certa forma. E aí também vem uma coisa que eu aprendi, que hoje ela é dita bastante e faz todo sentido, que é: se você quer ir rápido, vai sozinho; se você quer ir longe, vai em grupo. Então, na primeira etapa, né, da minha trajetória, eu entendo que eu fui um pouco sozinho. Eu queria acelerar, eu queria conquistar, e eu tinha essa força que me motivava, né, essa força motriz que me motivava a sobrepor o que fosse necessário. Por outro lado, a hora que essa força acabou,
eu coloquei a organização num platô de crescimento. Então, é como se tivesse batido num teto e eu tinha dificuldade de furar esse teto. E eu não entendia por quê. Então, levou alguns anos de amadurecimento para entender que o que faltava era essa energia, né? Que me trazia motivação para continuar superando as dificuldades que sempre existirão. Não existe essa coisa, puxa, eu passei agora para a fase 2. A fase 2 com certeza é mais difícil que a fase 1. A fase 3 é mais difícil que a fase 2. E assim por diante. Então, essa energia, você precisa ter ela viva dentro de você. E o que gera essa energia que faz toda a diferença. E isso foi se transformando ao longo do tempo. Ela foi, na verdade, eu tinha essa clareza do que era, né, inicialmente, como eu comentei, e ela foi diminuindo conforme eu fui conquistando. Então, ela foi quando eu não tinha nada, então ela era muito, muito forte. Conforme eu fui adquirindo e ganhando terreno dentro desse jogo, né, de empreender, ela foi se apagando, até que uma hora que colocou a gente nesse platô e reconhecer isso, que eu precisava trocar, foi bastante penoso, porque foram alguns anos, tá, que eu fiquei nesse processo, até reconhecer, entender, amadurecer, e mais do que isso, achar qual que seria o novo motivador. E aí volto para aquela frase, da onde veio o novo motivador hoje? Veio da frase de que você quer ir sozinho, você quer ir rápido, perdão, você vai sozinho. Você quer ir longe, você vai em grupo. E eu quero ir longe. Então, só tem uma resposta, é ir em grupo. Então, a minha motivação hoje, o que ancora, de fato, a vontade de continuar superando os desafios, é poder trazer pessoas junto comigo e fazer com que elas também sejam bem-sucedidas, e não somente eu. Oferecer condições para que elas possam construir suas histórias de sucesso dentro da minha organização. Pegando esse gancho, né, do que você falou, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Que a jornada do empreendedor, ela é uma jornada solitária, né? Então, aí na sua fala deu para entender um pouco sobre isso, né? Sobre tomar as decisões ali e ir sozinho. É uma jornada solitária, né? Hoje já há uma mudança porque você quer agregar mais desse processo, mas assim, muitas decisões ainda são do empreendedor, do empresário, né? Como é que você vê isso? Você continua vendo como, em algumas situações, as tomadas de decisão como algo solitário? Você se sente assim, sozinho? Sim e não. Não, porque hoje eu entendo que o negócio está num nível de maturidade muito melhor. Hoje eu considero que eu tenho líderes que eu posso contar, então são braços direito, e que eu trago toda a situação mais complexa para a mesa para poder colher opiniões e ter essas percepções antes de tomar uma decisão. Mas no final do dia, o peso da decisão continua sendo de quem está lá tomando ela. E a decisão hoje, principalmente com esse olhar no nós, eu sei que é uma decisão que vai afetar a todos. Então eu tenho que ponderar e pensar qual que é o impacto que eu vou trazer para todos e não somente para o meu próprio bolso, talvez. Que seria o peso da responsabilidade pelo sucesso do negócio. Você sente esse peso? Eu sinto esse peso. Eu vejo que tem hoje diversas famílias que dependem do meu negócio funcionando, né? Tanto de funcionário direto como uma infinidade de terceiros que nós trabalhamos ao longo dos meses todos, né? E essas pessoas hoje estão contando com o trabalho que a gente gera para que elas possam viver suas vidas. E me conta como é que tá a Netwire hoje. Me fala um pouco sobre a Netwire. Perfeito. A Netwire, ela cresceu muito, né? Principalmente com essa parte de tradução. A gente tem uma questão, porque nós somos uma empresa brasileira, nós nascemos no Brasil, e a gente, por muito tempo, trabalhou o mercado nacional e também um pouco do mercado internacional, né? Com empresas como a nossa lá fora, mas que precisavam traduzir para o português, principalmente.
O mercado nacional era muito pequeno, então representando talvez no mercado global algo de menos de 1%. Então se a gente queria crescer e se tornar um player de fato global, que pudesse jogar o jogo de maneira mais profissional, a gente precisava expandir. E aí que vem então uma decisão de expandir, e a ideia inicial foi expandir para a Argentina. E por que a Argentina, né? A gente já fazia muito de traduções para português do Brasil, né, de fora para o português do Brasil, e espanhol é o idioma que está aqui do nosso lado, né, dos Los Hermanos aqui, e que aí então a gente pensou, puxa, vamos então crescer também com espanhol. Parecia fazer muito sentido, e a gente queria então ter uma experiência de ter uma organização, né, um escritório fora do Brasil. A gente tinha contratado na época um consultor que nos ajudou nesse processo de avaliar, para ele também aparentemente fazia sentido. Ele tinha contatos lá, então ele fez uma ponte com a gente, e a gente acabou indo para a Argentina. Olhando hoje, né, não foi uma boa decisão. E por quê? Então, peraí, esse é seu BO. Esse é um dos BOs, assim, eu acho que importantes, né? Porque a decisão foi tomada, né, obviamente, com base nas informações que a gente tinha na época, mas não só isso, acho que muito foi da gente estar indo numa onda, né? Puxa, já estou fazendo português, por que não fazer espanhol também? Ao invés de parar e olhar, de fato, o negócio em si e entender quais são as oportunidades que esse negócio te oferece para que você possa fazer escolhas, né, com mais opções. E a gente acabou indo nessa direção de ir para a Argentina, porque parecia que traria para a gente mais volumes de trabalho, traria para a gente uma experiência internacional que a gente queria ter, é algo que seria próximo de nós, então a gente teria um acesso relativamente barato, vamos dizer assim, né? Mas não redução de custos também na contratação, né? Porque você contrata esses recursos em moeda local e não mais em exato. Contratação em dólar. Mas furava num ponto que não tinha sido pensado. A Argentina, propriamente dita, não era um mercado para nós. Então a gente estava indo lá para contratar mão de obra. E talvez eu poderia contratar mão de obra sem estar lá. Então aí esse foi um erro. Eu acho que a gente precisaria... Porque já era tudo online, o trabalho que vocês faziam, e essa mão de obra trabalhava online. Perfeito, o trabalho sempre foi muito digital, já era tudo muito online. Realmente seria possível ter essas contratações, né? Talvez com uma empresa até que é aberta lá, mas no papel, mas sem a gente ter todo o custo de ter um escritório, ter funcionários efetivamente ligados a essa empresa, o que foi muito custoso. E aí a gente não conseguiu ter esse crescimento esperado, porque apesar de ter a capacidade de produzir espanhol, a gente competia, na verdade, com todos os países que falam espanhol e tem empresas como a nossa lá fora, e ao mesmo tempo, a própria Argentina não era o mercado que a gente poderia vender de forma direta os nossos serviços. Então, acabou sendo um peso. E aí vem outro, acho que, aprendizado, né? Que a decisão de acabar com isso, ela se postergou por muitos anos. E por que ela se postergou por muitos anos? Que eu fui aprender o porquê relativamente recentemente. Porque a gente já estava muito investido. Então, quando você pensa assim, puxa, eu já gastei, sei lá, um bom tanto de dinheiro nesse negócio, agora eu vou desistir? Não, vamos tentar mais um pouquinho, E você vai tentando mais um pouquinho, que só vai consumindo mais e mais e mais e mais. Então, assim, a decisão certa ok, tomei uma decisão errada, vou parar o sangramento por aqui e vou assumir os custos disso daqui e vou tomar uma direção nova. Esse é um BO, vou falar até para a câmera agora, que eu sinto isso muito forte, como eu falei já em outros BOs que eu citei, é você lançar um produto, se apaixonar por um produto. Eu estou fazendo um paralelo com a minha realidade, tá?
se apaixonar por um produto, você tá vendo que aquele produto ali, você aposta, é tipo um nenê. É uma que relação nasceu. emocional, né? Isso, e hoje eu tenho muito mais dificuldade de assumir, cara, não vai deu dar. certo, não vai dar. Não atingiu, então Solta a caneta. vamos matar logo o produto e lançar outro no lugar, tal. Claro que uma decisão de um negócio que envolve pessoas, tal, é um peso mais difícil. Mas o que eu estou dizendo é esse apego. Você já investiu tanto, só que você está investindo em algo que está te drenando, né? E a inflação na Argentina era algo absurdo, né? Então, assim, os funcionários tinham reajustes de salários, assim, que a gente não conseguia, né, pensar sobre isso, de tão rápido que era. Então, realmente foi... Por outro lado, a visão que vocês tiveram, né? E tô falando vocês, porque a Renata, então se alguém, né, ainda já esqueceu disso, a Renata é gestora de processos na NetWire há muitos anos. Depois eu vou contar essa história aqui com um toque de carinho, mas aí eu que quero contar, tá bom? Mas traz essa aprendizagem mesmo, né? Esses negócios que a gente aposta que foi o primeiro e demora a soltar. É difícil aprender isso. Mas aí me conta, aí foi a decisão da Argentina. Quando foi isso? Isso foi em 2014, mais ou menos. Abertura, acho que 2012, né? É isso. E o fechamento? Talvez a abertura em 2012, perfeito. E o fechamento efetivo foi em 2023. Recente. Mais ou menos. Bem recente. Bem recente. Foram 10 anos, né? Quase mais de 10 anos lá. E assim, olhando para trás agora, que é óbvio que quando você olha para trás é muito fácil você julgar, falar assim, nossa, Claro. Que coisa idiota que eu fiz, né? E fui para um país que, assim, tinha parece que dá 10 anos atrás em relação ao Brasil, em termos de infraestrutura. Então a gente, por exemplo, a internet lá era horrível, a gente tinha planos de 100 mega aqui, lá você tinha 2, 3 megas de internet, com uma burocracia também igualmente terrível. E até eu não sei se fui eu que criei, mas eu aprendi essa frase que é a gente sempre fala, né? O Brasil não é para amadores, né? Mas aí eu complemento, a Argentina é para profissionais. Porque o nível de burocracia que se tem lá e todas as barreiras que se tem para poder ser bem-sucedido são gigantescas. E por isso que eu digo assim, hoje olhando para trás, óbvio, parece muito idiota, né? Mas quando a gente vê aqueles relatórios que avaliam qual que é o grau de facilidade para se fazer negócios num país, que vai desde a abertura de empresas, quanto a lidar com impostos e etc e tal, faz todo sentido. E um pouco mais para frente, né, nós abrimos um escritório ainda nessa busca da expansão internacional. Abrimos daí sim um escritório, uma empresa e escritório nos Estados Unidos, e a experiência foi diferente do ponto de vista de burocracias, da facilidade de começar aquele negócio lá. Tem todo o desafio, obviamente, que é de enfrentar daí um mercado maduro, extremamente competitivo, porque é alvo do mundo inteiro vender para os Estados Unidos, mas com um ambiente de negócios, eu diria eu, que muito diferente. Favorável, né? Ali as coisas se resolviam de um dia para o outro com muito mais facilidade. Pelo menos na parte burocrática, não na parte de fazer o negócio, que é a aprendizagem. E aí vocês, como foi essa experiência? Como é que tá isso hoje? O nosso negócio, ele tem se modificado muito, né? A gente, mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás, a gente começou a procurar novas fontes de renda, né? Até mesmo a gente começou a buscar ampliar nosso portfólio de serviços. E por quê? A gente tinha e tem, né, um portfólio de clientes muito interessante, com grandes nomes, como alguns você citou aqui na abertura desse podcast, e que a gente vendia exclusivamente um único serviço inicialmente, que era serviços linguísticos, né, com o serviço de tradução sendo o principal deles. Então a gente falou assim, puxa, temos aqui clientes excelentes, de grande renome, e por que a gente está vendendo somente um serviço? Então a gente começou a pensar o que mais que faria sentido a gente vender para eles, o que a gente poderia, que está dentro do nosso core de capacidades, né, que está ligado ao nosso DNA aqui, empresarial, que a gente poderia também criar
dentro do nosso portfólio de serviços para ofertar para esses clientes também. E foi um processo longo até que a gente conseguiu ver coisas que a gente já estava fazendo ali no passado, mas não de uma maneira mais formal. E aí a gente acabou, então, transformando essas experiências que a gente já tinha em algo mais formal e formalizando como um serviço estruturado mesmo e trazendo para o nosso portfólio de serviços. E, assim... E aí tem coisas que eu digo assim, eu não acredito muito em sorte, eu acredito em trabalhar duro e para você criar sua própria sorte, mas tem coisas que elas acabam criando um timing ali muito perfeito, porque a gente começou a isso há 2, 3 anos atrás, como eu falei para você, e hoje a indústria de traduções sofre um reviravolta muito grande, assim como outras, por conta de uma coisa chamada inteligência artificial. Então, para a gente foi muito providencial ter começado esse processo de ampliar nosso portfólio de serviços lá atrás. Porque hoje, né, nós atuamos com outros serviços, então, na parte de treinamentos e criação de conteúdo criativo, além da parte de tradução, que já é a nossa área de fundação, né, praticamente. E hoje isso tem nos dado um respaldo muito grande, uma resiliência muito grande para o nosso negócio, para poder viver esse momento de instabilidade ou de novas definições de assentamento por conta das novas tecnologias que estão chegando e estão balançando todo o mercado, né? A Netwire completa 25 anos. Isso. Né? Então, é mais ou menos a idade que eu tenho 25 anos de formado. Me formei na faculdade há 25 anos atrás, completo esse ano. E, claro que todo mundo já percebeu, já sabe que a gente se conhece há muitos anos, desde essa época. E então, a gente é amigo há muitos anos. Eu acompanho de longe, mas eu acompanho essa história, essa trajetória de vocês. Tem coisas que você contou que eu não sabia, várias coisas que eu já sabia e é legal a gente rever, mas eu vejo uma questão da tecnologia. Você falou lá, eu me formei em análise de sistemas e sempre fui muito interessado em tecnologia. Eu percebo que a tecnologia sempre esteve presente na sua empresa e na sua vida também. Hoje, como é que está isso? Como é que você teve essa questão da evolução tecnológica que mudou tanto nos últimos 25 anos? É engraçado porque quando eu estava lá atrás, né, com esse perfil técnico e trabalhando com algumas coisas ainda muito ligadas à tecnologia, eu até falava para alguns amigos, puxa, eu não consigo entender, por exemplo, a minha mãe não conseguia usar o mouse, ela parece um ET usando o mouse, ela não consegue interagir com os programas. E eu achava que eu jamais seria atropelado pela tecnologia. E há alguns anos já eu vejo que eu fui atropelado pela tecnologia. Apesar de ter um background técnico e conseguir entender muita coisa do que está acontecendo ali, eu acho que as coisas cresceram de uma maneira tão omnidirecional para todos os lados que é impossível você saber, mesmo que superficialmente, sobre tudo o que está acontecendo. E era algo que eu entendia um pouco de tudo, né, na época. Então, eu trabalhava com servidores, eu sabia o que era o sistema operacional, sabia como que era desenvolvido um software. Hoje em dia, é muito difícil saber sobre todas as coisas que estão sendo avançando, né, e avançando de forma muito acelerada. Agora, esse contato com esse mundo me favoreceu bastante também, porque eu sempre olhei para a tecnologia como algo que poderia agregar, né? Então, diferente de algumas empresas que a gente enxerga e vê que elas sofrem para trazer para dentro de casa, né, inovações tecnológicas, eu sempre estive, eu acho que, muito aberto para poder trazer essas coisas para dentro de casa e tornar mais produtivo o time, a organização como um todo. E esse momento acaba não sendo muito diferente, porque a gente está falando de inteligência artificial e a gente tem usado bastante inteligência artificial
na entrega dos nossos serviços para os nossos clientes, né? Ela não substitui um ser humano, mas ela sim catalisa o processo de desenvolver os projetos, ela complementa às vezes com partes criativas ou parte de produção. Favorece o custo, especialmente de algumas coisas que são muito caras de serem produzidos, né? Então a gente faz muitos vídeos com IA, legendas com IA, então coisas que antes eram muito mais caras, né? E isso favorece também o custo para os clientes. Então é muito importante estar com esse alinhamento realmente para se tornar competitivo, continuar competitivo no mercado. Eu vejo que nesses 25 anos, a gente deve se conhecer há uns 23, vocês sempre estiveram à frente na tecnologia. Alguém estava falando, nossa, IA, como é que eu estou usando o ChatGPT? Vocês já estavam criando treinamento com inteligência artificial. E eu falo, poxa, essa veia tecnológica é realmente algo que eu acho que acompanha vocês e está lá ligado nas raízes realmente do fundador da empresa. E hoje a gente tem um time também muito jovem, também muito ligado, muito antenado. Então, eles gostam muito de pesquisar e trazer soluções. Então, essa coisa tem sido o dia a dia mesmo, né? Deles trazendo cada vez coisas novas para a gente incorporar e ter soluções mais diferentes, né, no mercado. Hoje, se a gente pergunta, né, quais são os desafios? Um deles certamente vai ser a tecnologia. E se eu perguntar para vocês, quais são os desafios? Qual que é o desafio que você vê hoje para frente? Talvez você não goste tanto da resposta, né? Mas eu acho é um desafio que a gente tem como empresa, que é justamente por conta dessa herança técnica, né? Então, a empresa ela sempre foi muito técnica e então os processos que a gente tem são processos muito robustos. No momento que a gente implantou a ISO, a gente já estava assim, foi um processo relativamente simples de ser implantado, porque tudo já estava muito amarrado. Por outro lado, a gente enfrenta mais dificuldade, a gente tem que fazer, talvez não seja isso, mas a gente tem que fazer um esforço muito grande para poder se mostrar para o mercado. Então eu ouvi uma vez assim, uma coisa você trabalhar na pizza, né? Então melhorando a pizza, colocando mais recheio, fazendo a massa ser fininha, ser perfeita, né? Outra coisa é você trabalhar a pizzaria para atrair mais pessoas, etc e tal. Então, assim, por muitos anos a gente era muito focado na pizza, a gente queria fazer a pizza perfeita, então a gente sempre olhou muito para dentro de casa. E agora, já há alguns anos, né, a gente tem feito um esforço enorme de olhar para fora de casa. E parece que é algo simples de fazer, né, porque se dependesse só de mim seria, puxa, vou virar uma chave aqui, a partir de amanhã eu começo a fazer isso. Mas não é simples assim, porque a gente tem que fazer, na verdade, todas as pessoas da organização se virarem para fora, se conectarem com o mundo exterior, promoverem a própria organização. Então é uma mudança de fato cultural, da cultura da empresa que a gente está vivendo. Então eu digo que esse é um dos desafios, né? Porque, de novo, se a gente for lembrar, as principais barreiras são as que são criadas por nós próprios. E as barreiras que eu acho de uma organização, elas estão na cultura dessa organização, de não estar talvez alinhada com o que a direção deseja, né? Mas ao mesmo tempo está na mão da direção a coordenar e influenciar diretamente a construção de uma cultura que esteja mais alinhada para isso. Eu adorei essa resposta. Isso é marketing. Claro que eu vou gostar. Estratégia de marketing. E eu acredito, é o que eu acredito e me move. A minha força motriz é acreditar exatamente que existe muita oportunidade para todas as empresas fazerem isso e todo mundo precisa disso. E ter esse despertar é fundamental, ainda mais para uma empresa tão estruturada e para dar sempre o próximo passo. Alex, você já contou seu BO? Um dos principais BOs, eu acho que foi em termos de impacto financeiro, de direção, de custo de oportunidade, foi a decisão de ir para a Argentina. Caso Argentina. Caso Argentina, para mim, foi assim, olhando nessa oportunidade de olhar para trás e ver tudo que a gente viveu até então. Para mim tá ali se existe alguma manchinha ali no meu currículo, tá essa decisão aí. Legal. Agradeço, a gente comentou sobre isso, né? Só que eu vou confessar uma coisa aqui. Você matou a minha pergunta. Eu perguntaria para você acredita em destino? E você já respondeu. Mas essa foi uma discussão que a gente travou
há um tempo, eu não sei se você vai se lembrar, e foi um podcast que a gente não gravou, infelizmente, naquela época, mas foi um podcast. Você acredita em sorte, em destino? Vamos reforçar essa pergunta. Em destino, sim. Eu acho que a gente tem uma direção. Eu vejo o destino como uma direção, não como um ponto fixo. Acho que esse ponto ele pode se deslocar dentro de um espectro de possibilidades ali, que são criadas pelas ações, pelas decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa jornada. Agora, a sorte, eu entendo que tem coisas que estão fora do nosso controle, definitivamente, mas também eu acredito que a gente toma ações para poder influenciar e criar a nossa sorte. Então, acredito muito em criar a nossa sorte. O que aconteceu que a gente concordou? Eu tô totalmente, nem tenho uma discussão com você hoje. Acho que a gente amadureceu. Clara, essa discussão foi quanto tempo atrás? Uns 8 anos? E eu me lembro até hoje, a gente discutiu uma tarde inteira. E agora eu concordei com você. Você mudou ou eu mudei? Nós mudamos? Nós mudamos. Gente, Você tem mais alguma pergunta? Não. Posso contar agora? E ir para a parte do aprendizagem, porque eu anotei algumas coisas aqui. Então, a gente vai, assim, o terceiro bloco que a gente tem no podcast é justamente quando a gente faz a lista do que a gente aprendeu com você. E eu vou extrapolar um pouquinho, não vou falar só do que a gente aprendeu hoje nessa conversa, mas eu vou voltar na sua frase e falar o que eu aprendi com você. Vou voltar na frase dele. Acredito em trabalho duro, aprender sempre, ser prático e provisionar para oportunidades maiores. Cara, eu aprendi com você isso há muito tempo. E eu gastava todo o meu dinheiro, já era bem mais velha que a sua irmã, não era mais adolescente. Gastava todo o meu dinheiro. Ganhava e gastava, seja com meu filho. Eu sempre tinha muitas desculpas boas, porque eu não gastava com futilidades, com bobagens. Eu investia em aprendizado, na educação do meu filho, em várias coisas, mas eu nunca tinha dinheiro para nada, eu nunca provisionava para oportunidades maiores. E foi você que me deu esse despertar. Eu já era... Eu vivia toda ferrada, eu trabalhava muito, não tinha carro, vivia dependendo das pessoas e batia as coisas, era um caos a minha vida pessoal. E foi você que me ensinou essa parte. Então eu acredito aqui na tua vida, porque trabalhar duro eu sempre trabalhei muito, mas e aprender sempre, eu sempre aprendi, eu investi em aprendizado. Mas a questão do provisionamento, de ser certinho, você que me ensinou. E eu sou profundamente grata por isso. E você sempre, por toda a minha vida. E teve uma outra coisa que você me ensinou também. Dentro da minha listinha, que é possível você ser técnico, firme e aprender e olhar as coisas novas. Você sempre gostou muito de discutir, de ampliar a visão. Então, todas as discussões que a gente tem com você sempre levam a gente a enxergar além, de uma outra forma, por uma outra perspectiva. E isso é algo que você demonstrou aqui na sua história de vida e que eu também aprendi muito. Por último, eu vou contar a história. A Renata e o Alex, além de trabalharem juntos, são marido e mulher. A história típica do empreendedorismo no Brasil que tem essa veia. Só que eu nunca vi uma empresa tão profissional e duas pessoas que separam tanto a vida pessoal da vida profissional. Talvez seja por isso, né, que a empresa que vocês constroem e que constrói juntos também, a Renata na sua equipe, tenha prosperado dessa forma. Um dos maiores erros do empreendedorismo que a gente lê e vê é a questão de misturar o dinheiro realmente, a administração do dinheiro do empreendedor com
com o pessoal, né? E isso você sempre trouxe por conta da sua frase aqui, da sua vida. E vocês separam isso de uma forma que eu acho espetacular. Uma conversa profissional e uma conversa pessoal, vocês tratam isso de uma forma completamente separada. Então, e tem uma família linda e tem um casamento lindo já de muitos anos, do qual eu fui padre do casamento. E conheci o meu marido que era padrinho do casamento. É o destino. Deles. Sorte, azar, construção do destino. Então, eu gostaria de te agradecer muito por esse podcast, por você aceitar essa entrevista, mas principalmente pela nossa amizade e por tudo que você me ensinou nesses últimos mais de 20 anos. Eu que agradeço, Olga. Eu que agradeço. Tô emocionado. Muito obrigado. Rê, Oi. para finalizar, aprendizados? Olha, não dá para dizer só os aprendizados daqui, né? Porque eu convivo com ele aí há mais de 20 anos e eu acho que muito do que você falou também são meus aprendizados, né? Aprendi a guardar dinheiro com ele, consegui comprar meu primeiro carro porque ele me ajudou a organizar as finanças, então muito tá disso. Mas, obviamente, que eu escolhi ele como parceiro não é à toa, é porque ele realmente complementa várias coisas que eu não sei e que eu não sou boa. Né? Então, assim, acho que a parceria, tanto no trabalho como no casamento, é isso. Então, constantemente eu aprendo com ele a ser corajosa, a ser arrojada, a não tomar a decisão mais fácil, né? A saber que para alcançar coisas maiores, o caminho difícil, ele é normalmente o único que precisa ser perseguido. Então, a gente aprende o tempo todo juntos, né? É isso. Muito obrigada. Para finalizar, eu gostaria de te entregar uma lembrança dos nossos apoiadores. Uau! Que é da Simmons. Uau! Para você, claro que o colchão de vocês é da Simmons. Com certeza. É da Simmons, da casa inteira é da Simmons. E essa é apenas uma lembrança para você. Muito obrigado. Lembrar da marca. E apoiar aqui a nossa causa de aprendizagem. Então, gente, muito obrigada se você acompanhou até aqui. A gente agradece do fundo do coração e conta o seu BO pra gente. Até o próximo Bastidores e Oportunidades.